A gente vai finalizar o capítulo 7 de Marcos, tá? Capítulo 7 de Marcos. A gente vem trilhando uma jornada aí, estudando sobre as pegadas de Jesus, sobre a sua vida aqui na Terra. Há 2 semanas atrás a gente recebeu, com muita alegria, o nosso irmão Rafa Inácio, pastor ali de Palhoça, e ele nos conduziu a uma reflexão brilhante sobre o encontro de Jesus com a mulher Cirfenícia, que são dos versos 24 ao 30. Hoje nós vamos ler do 31 até o 37, amém? Todo mundo achou aí? Marcos 7, do 31 ao 37. A cura do surdo e mudo, algumas versões gago, tá? O texto diz assim: de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e suplicaram que ele impusesse sobre ele as suas mãos. Jesus, tirando-o da multidão, o colocou à parte, pôs os seus dedos no ouvido dele, depois, cuspindo, aplicou a saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos daquele homem se abriram e o empecilho que ele tinha na língua se soltou, e ele passou a falar sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que ele não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficaram muito admirados, dizendo: tudo que ele tem feito é muito bom. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Palavra do Senhor? Gente, Jesus é um milagre de Deus para o mundo. Amém? Só para vocês entenderem o contexto, Jesus estava passando por alguns territórios gentílicos. Lembra, gentil na Bíblia não é uma pessoa cordial e educada. É toda aquela pessoa que não é judia. Tá? Não é uma pessoa que fazia parte do contexto ali, nascido na região e era chamado de povo hebreu. Então, Jesus Cristo está estendendo a mensagem do Evangelho para além das fronteiras de Israel. Ele está falando para pessoas que não eram bem vistas para o povo de Israel. Inclusive, na semana que o Rafael pregou, ele falou para uma mulher que os judeus chamavam o povo dela de cachorrinhos, de cães. Tipo, eles não eram bem vistos. E Jesus está estendendo a mensagem dele para todas as pessoas em todo o mundo. Isso aqui, irmãos, é um apontamento para a universalidade do Evangelho. Vocês lembram que antes de Jesus subir aos céus e morrer, antes dele ir para a cruz, ele começa a falar que os discípulos tinham que pregar esse Evangelho, ele teria que ser pregado para todo mundo. Então, aqui já é uma pista de que o Evangelho não ficaria só ali na região de Israel, ele seria espalhado por todo mundo. E graças a Deus por isso, né? Até por isso que o Evangelho chegou na gente aqui em Balneário Camboriú, né? Então, esse é o contexto que a gente está falando. Beleza? Alguma dúvida até aqui? É interessante notar também que não é a primeira vez que Jesus vem nessa cidadezinha chamada Decápolis. Não é a primeira vez. A gente já estudou em Marcos capítulo 5 que ele vai até essa região uma vez. Vocês lembram o que acontece? Chegando lá tinha um cara endemoniado que tinha a força de muitos homens. E esse cara era a espécie de um bicho papão, porque ele vivia nu e morava nas tumbas e nas cavernas. E sempre que ele aparecia, precisavam de muitos homens para contê-lo. Jesus Cristo, quando passa para lá, ele tira todos os demônios daquele homem e joga eles num monte de porcos, lembra? E aqueles porcos se jogam um precipício abaixo. Isso gera uma transformação e uma restauração nesse homem. Ao passo de que aquela história se espalha, as pessoas ficam extremamente revoltadas, porque aquele contexto era um contexto... agrário, então matar porco ali era literalmente mexer na economia daquele país. As pessoas vão até lá revoltadas falar com Jesus. Quando elas chegam até lá, elas veem aquele homem que vivia pelado nas cavernas, arrebentando tudo, totalmente restaurado, e elas estão nem aí, elas só falam: Jesus, você já causou problemas demais, vai embora daqui. Elas expulsam Jesus dali, porque ele tinha feito um milagre que restaurou a vida daquele homem. Contudo, a forma com que Jesus operou aquele milagre fez com que eles tivessem alguns probleminhas com relação à economia deles. Só que
esse texto é bonito porque Jesus insiste em nos amar. Jesus volta para um lugar onde outrora rejeitaram ele para estender misericórdia. Apesar de todos os pesares, Jesus ele retorna àquela região, mostrando que a graça de Deus é insistente e perseverante. Essa simples ação de Jesus por si só, irmãos, ela podia ficar escancarada, ela escancarava, a bondade de Jesus. Afinal, quantas vezes você vê uma pessoa voltar em um local onde ela foi hostilizada para estender misericórdia para aquelas pessoas? É difícil isso, né? Enquanto muitos de nós, irmãos, faríamos questão de voltar lá, sambar na cara das pessoas que, hostilizaram a gente, tem gente que ia voltar lá e ainda usar aquelas músicas heréticas, né? Heréticas, e olhar para aquelas pessoas e falar, vocês me viram passar na prova e não me ajudaram, agora quando vocês me verem na bênção vão se arrepender. Esse é o tipo de sentimento que a gente voltaria num lugar onde a gente foi expulso, para sambar na cara das pessoas. Muita gente tem esse sentimento. Algumas pessoas que vivem, por exemplo, a gente veio de uma cidade que é um contexto em Rondônia, muito pequenininha, tinha, quando a gente saiu de lá, menos de 100 mil habitantes, aí algumas pessoas foram muito humilhadas lá, e quando elas vão embora, por exemplo, elas saem de Vilhena para ir para Balneário Camboriú, por exemplo, as pessoas falam, não, você vai quebrar, você vai dar errado lá, não vai não. Aí o sonho dessas pessoas que vêm para cá e se dão bem, é voltar lá e pisar na cara de todo mundo, falar, viu, eu venci. É esse tipo de sentimento que a gente tem. Mas Jesus não age assim não. Ele volta lá para o lugar onde as pessoas mandaram ele embora, mesmo ele tendo feito algo bom, e ele estende graça e misericórdia sobre aquelas pessoas. Jesus volta para o mesmo território onde ele havia sido expulso e oferece a presença dele novamente, a sua palavra e o seu poder. Isso, irmãos, deveria ensinar para a gente algo muito profundo, que é a misericórdia de Deus que nos sustenta o tempo inteiro. Quantos de nós, como aquele povo de Decápolis, já rejeitamos a Deus? Rejeitamos seu chamado, sua vontade para as nossas vidas. E mesmo assim a Bíblia fala que Ele nos ama com amor insistente, que Ele nos atrai com cordas de amor. Graças a Deus que Jesus não nos trata como muitas vezes nós o tratamos. Graças a Deus por isso, que a bondade e a misericórdia de Jesus é infinitamente maior do que a nossa resposta a esse amor, entende? Se Jesus Cristo tratasse cada um de nós aqui do jeito que muitas vezes nós tratamos eles, irmãos, não ia ter ninguém aqui para contar a história. Por isso que Lamentações vai falar que são as misericórdias do Senhor o motivo de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Essa é a boa nova do Evangelho, irmãos. É a história de um Deus que envia o seu Filho até a humanidade que o rejeitou. E esse Deus paga o preço necessário do amor que esses que o rejeitaram seriam incapazes de fazer. É por isso que a salvação ela é de graça, irmãos. Graças a Deus por isso. Se vocês me permitirem ser honestos, a gente poderia finalizar o sermão aqui. Só com esse princípio de Jesus voltar num lugar onde rejeitaram ele e estender o seu poder, estender o seu amor, estender a sua misericórdia, deveria fazer a gente cair de joelho, chorando, falando, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de ti. Só isso, irmãos. Só isso deveria fazer a gente, com profunda gratidão, agora nesse momento falar, obrigado, Jesus. Contudo, a gente vai passar por outras verdades que esse texto tem para apresentar para a gente. Tá bom? E a segunda verdade que eu quero apresentar para vocês é que pessoas com problemas precisam ser levadas até Jesus. Tá bom? É assim que essa história começa. Quando Jesus chega em Decápolis, o texto diz que tem um grupo de pessoas esperando ele, mas não só esperando ele com um cara com problemas, com um cara doente, falando, Jesus, toca nesse cara aí e ajuda ele, porque ele precisa de você. Faz sentido? Só um disclaimer aqui, essa palavra no hebraico, usado para mudo aqui, ela é meio complexa, tá? É uma palavra muito rara, que aparece pouquíssimas vezes dentro da Bíblia. Por isso que se recomenda, quando você vai fazer uma exegese do texto, não usar a palavra mudo, mas talvez alguém com problemas na fala. Porque essa palavra, a raiz dela, não é alguém que não conseguia falar, mas alguém que não falava da forma certa. Por isso que algumas traduções dizem que ele era gago, por exemplo. Mas a questão é que esse homem tinha problemas. Ele era surdo e, ao mesmo tempo, ele tinha problemas na sua fala. Tá claro até aqui? Então, por isso que às vezes numa Bíblia de um vai estar falando mudo, aí na tradução do outro vai estar falando surdo. É porque é uma palavra difícil de ser traduzida. Faz sentido? Agora vamos voltar então. Esse texto
nos ensina que existe um grupo de pessoas levando um cara doente até Jesus. Presta atenção aqui, ó. Marcos 2 fala isso, lembra? Lembra da história da cura do paralítico em Cafarnaum? Aquela história top, que Jesus estava dentro de uma casa e os caras meio que desceram um cara de rapel do telhado, assim, para Jesus curar o paralítico. Quem já viu aquela série The Chosen, ou qualquer filme de Jesus, geralmente a galera gosta de fazer essa cena, porque deve ter sido muito emocionante, né? Naqueles contextos, as casas tinham os telhados meio abertos, e Jesus estava ensinando, de repente, mano, vai descendo um maluco de maca do teto, dos amigos meio que descendo assim, e Jesus cura ele. Imagina que cena emocionante. Aqui é um pouco parecido, tem um grupo de pessoas levando uma pessoa doente até Jesus, porque elas sabiam que Jesus podia curar aquela pessoa, certo? Irmãos, presta bastante atenção aqui, isso destaca um ponto bastante importante na nossa vida, tá? É que todos nós precisamos de amigos, pessoas que nos levam para mais perto de Jesus. Todo mundo aqui, absolutamente todo mundo. Homens e mulheres de oração que vão interceder pela nossa vida. Homens e mulheres que vão zelar pela nossa alma. Aquela pessoa chata, muitas vezes, que vai ficar te mandando uma mensagem falando: vamos na igreja. Cara, você tá meio distante. Cara, tá tudo bem com você? Lê esse texto bíblico aqui. Todo mundo precisa desse tipo de pessoa. E a gente é tão pecador que às vezes a gente não percebe que é esse tipo de pessoa que muitas vezes nos coloca contra a parede, que muitas vezes nos aperta, que são as pessoas que mais nos amam. Todo mundo precisa de amizades que levam a gente para perto de Jesus. Você tem esse amigo? Você tem esses amigos? Se você tem, glorifique a Deus, porque eles são presentes de Deus aqui na terra. Todo mundo precisa de um amigo que leve você para perto de Jesus. A questão é simples e a gente geralmente não está rodeado por esse tipo de gente. É uma pergunta que eu quero que vocês pensem. O problema, irmãos, é que às vezes quando a gente vai criar quando a gente vai criar, não, na verdade, quando a gente vai escolher amigos, a gente não usa esses critérios. Quando eu vou escolher um amigo, eu não penso, eu quero alguém que me leve para perto de Jesus. Quando a gente vai escolher um amigo, às vezes a gente quer alguém que tem uma afinidade. Às vezes eu quero alguém que eu possa sentar, vomitar todos os meus problemas e, se possível, essa pessoa não fale nada. Eu só quero que ela me ouça. É assim, às vezes, que a gente escolhe um amigo. A gente quer um amigo, não que fale pra gente aquilo que a gente precisa ouvir. A gente quer um amigo que fale pra gente aquilo que a gente quer ouvir. Aquela pessoa que tu tá falando um absurdo e ela fala: amiga, segue seu coração. Pior conselho que você pode dar pra alguém. Nosso coração é enganoso, é pecador. Seguir o seu coração vai te levar pra tudo. Dificilmente para lugares bons, entende? A gente precisa de amizades que nos levam para próximo, perto de Jesus. Pela fé, a gente é chamado, irmãos, a construir amizades genuínas, relacionamentos sólidos, que nos santificam e nos ajudam a carregar tanto a nossa cruz quanto dos nossos irmãos. Se você quer ser cristão e é um cara individualista, pode ficar tranquilo. Você é um individualista, você só não pode dizer que você é um cristão. Porque ser cristão significa viver em comunhão. Na fé, ninguém é chamado a andar sozinho. Já viu essa frase que eu não preciso ir para a igreja sou eu? Mentira. Toda vez que a palavra igreja é usada no contexto bíblico, nunca é um contexto individual, é sempre um contexto coletivo. Você pode cultuar ao Senhor na sua casa, orar, tudo bem, mas ser igreja a gente só faz coletivamente. Por isso que o texto fala que é a Assembleia dos Santos, é o ajuntamento do povo de Deus, nunca é uma coisa individual. A fé não é feita para ser particularizada, a fé é feita para ser compartilhada. A gente precisa desenvolver relacionamentos de verdade. Esses relacionamentos, eles são presentes de Deus, porque eles nos exortam. Exortar, gente, é animar, tá? Parece coisa, tipo, pegar no pé, mas não é não. Exortar é animar. Eles também nos admoestam. Esse sim é pegar no pé. Uma amizade, ela é boa porque ela nos exorta. Você está desanimado, você está se afastando da fé, aquele amigo vai chegar e vai falar: ô, levanta, mano, vamos lá, cara. Deus tem algo para fazer na sua vida. E aquilo às vezes é o chacoalhão que você precisa. Ele também é o cara que vai pegar no teu pé, falar: ô, mano, pelo amor de Deus, né, cara? De novo vacilando nas mesmas coisas? Esse tipo de amizade que nos leva para perto de Jesus é o tipo de amizade que a gente tem que cercar. Existe um cara na minha vida que eu conheci em 1999, lá em Vilhena, chamado Vando Nascimento. Ele é meu pastor. Se Deus quiser, em breve vocês vão conhecer ele. Esse cara talvez é o cara mais importante que eu tenho na minha vida. Por quê? Porque ele foi o cara que me apresentou Jesus. Eu considero ele o cara mais importante que existe na minha vida, porque além dele cuidar de mim de 99 até agora, ele é o cara que me apresentou Jesus. Isso eu devo, assim, muito para esse cara, porque
graças à insistência, graças ao esforço dele pela minha vida, eu entendi os planos de Deus. Esse cara me cobra até hoje, ele zela pela minha vida, ele me corrige e ele me ama e faz todo dia eu lembrar do que Provérbios 27:17 diz: como ferro afia o ferro, assim um homem afia seu amigo. O Wander é aquele cara que pega no meu pé, ele é aquele cara que enche a minha paciência como às vezes eu encho a de vocês. Graças a Deus pela vida do Wander. Gálatas 6:2 vai falar que a gente é chamado a levar as cargas uns dos outros. E assim a gente vai cumprir a lei de Cristo. Então a fé individual não é uma fé cristã. A gente é chamado para dividir os pesos uns dos outros. É isso que a Bíblia nos chama. Se a Andressa tem um problema, eu tenho também. Se o Magrão tem um problema, eu tenho também. Se a Letícia tem um problema, eu tenho também. O Paulo Nazaré tem uma música dele que fala bem assim: você para mim não é problema seu, é meu também, já que é tudo nosso aqui. A gente é irmão. E eu não posso ver alguém padecer e sofrer do meu lado, sendo membro da minha família, e não sentir nada. A Bíblia fala que todos nós, a Bíblia usa a analogia do corpo. Então ela fala que a igreja é tipo um corpo. Cada pessoa é um membro do corpo e todos os membros têm funções diferentes, mas ele funciona para a função geral, que é o corpo se manter vivo. Faz sentido? Digamos que você está com uma unha encravada. Sabe aquelas unhas encravadas que dói pra caramba? E aí você está andando normalmente, alguém pisa no seu pé. E você fala, continua andando normal. Faz sentido? Por quê? Porque tua unha está encravada. Você deveria estar... Eu ia falar, você deveria ter gritado e falado um palavrão. Mas não, geralmente é isso que a galera faz quando bate a unha encravada. Mas você deveria estar chorando pelo menos, porque tá estragado o negócio, tá ruim. Então como é que a gente fala que é membro do mesmo corpo? Corpo de Cristo? E eu sei que você está passando por um problema e eu sou indiferente. Não faz sentido, gente. A gente precisa de amigos que nos levem para perto de Jesus. A comunhão é fundamental na nossa vida. Porque quando as coisas estiverem difíceis, a gente leva o fardo um dos outros. A Bíblia vai falar em Provérbios que é melhor serem dois do que um. É Provérbios que fala isso, né? É Provérbios. Ou Eclesiastes, é um dos dois. Ele fala que é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Oi? Eclesiastes, né? Se um está com frio, ele esquenta o outro. Irmãos, a gente precisa de comunhão. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala que as amizades são importantes para nos levar até Jesus, mas a Bíblia também fala que as amizades podem nos afastar de Deus. Entende? É Eclesiastes, irmão, 4, do 9 ao 10 que fala isso. As amizades, irmãos, podem nos afastar de Deus. 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias podem corromper bons costumes. Da mesma forma que os nossos amigos podem nos levar para perto de Deus, eles podem nos afastar de Deus. A gente precisa estar rodeado de gente que nos leva para perto de Jesus. Amém? Uma coisa que vale a pena a gente refletir dentro dessa temática é de que se existe um lugar onde a gente vai encontrar pessoas que nos levam para perto de Deus, é onde Deus está. Amém? E onde é que Deus está? No meio do seu povo. Por isso que é importante a gente escolher uma igreja bíblica saudável para que a gente participe. Porque ali, as pessoas que estão ali, subentende-se de que elas amam Jesus, que elas querem viver do jeito de Jesus. Faz sentido? Então, quando eu escolho uma igreja bíblica, eu estou me colocando em um ambiente onde ele proporciona esse tipo de coisa que a gente está falando. Faz sentido? Por isso que é tão importante você escolher uma igreja bíblica. O problema é que os critérios que a gente usa para escolher uma igreja hoje não são os critérios certos, né? Que critérios a gente usa para escolher uma igreja? Eu quero uma igreja que dê para estacionar meu carro. Eu quero uma igreja que tenha telão de LED. É maneiro, né? Meu sonho é a gente ter uma igreja com telão de LED. Eu quero uma igreja que tenha ar-condicionado bem legal. Eu quero uma igreja que eu ganhe um presentinho quando chegar no culto. Eu quero uma igreja que toque umas musiquinhas que tocam o meu coração. Porque quando começa o louvor eu fico assim emocionado. Esse é o critério que a gente usa. Eu quero uma igreja perto da minha casa. Não, você não tem que achar uma igreja perto da sua casa. Você tem que achar uma igreja perto da Bíblia. Você tem que andar e procurar pessoas que estão perto de Jesus. É para isso que a gente escolhe uma igreja. Não existe um lugar melhor para você crescer, ter filhos e educá-los do que uma igreja. A igreja, irmãos, apesar de todas as suas falhas, porque pecadores estão dentro dela, ainda é o melhor lugar para ser e pertencer. Entende? Porque aqui, se os critérios forem os critérios bíblicos, você vai ser levado para perto de Jesus através dessas amizades. Quem nunca chegou na igreja quebrado, destruído, e alguém do nada chegou e falou, cara, orei tanto por você essa semana, dá um abraço, ora por essa pessoa.
Quem nunca foi para a igreja quebrado, destruído, sem esperança alguma, e o pastor, por iluminação divina, pregou exatamente aquilo que você estava a semana inteira procurando de respostas? É bem engraçado isso na vida pastoral, né? Porque a gente prega as coisas e quase todo pastor já teve a experiência dele pregar no culto uma coisa, aí, por exemplo, o marido chegar no pastor e falar: minha mulher te contou, né? O que a gente estava passando. Aí o cara: não. Aí ele: é porque o senhor falou tudo que a gente passou essa semana. A gente nem sabe às vezes, mas Deus usa pessoas falhas para falar princípios que vão tocar a vida das pessoas em qualquer lugar, entende? Então procurem amigos que vão levar vocês para perto de Jesus. Faz sentido? Amém? Amém. Outro ponto desse texto é que quando eles levam esse homem até Jesus, Jesus é um Deus cheio de compaixão. É isso que o texto diz. Jesus, ele vai até o encontro daquele homem, certo? Ele atende aquele homem. Não porque a iniciativa humana levou de levar até Jesus. Não é só isso. Ele atende aquele homem porque ele é um Deus que tem compaixão, um Deus misericordioso. Jesus é o Deus que intervém na história. Amém, irmãos? Cristo decide se afastar da multidão. Presta atenção, isso aqui que a gente está vendo é um pouco diferente da narrativa até aqui. Geralmente Jesus fazia curas e milagres na frente de todo mundo, para que todas as pessoas ficassem espantadas com o milagre e glorificassem ao seu nome. Aqui é um pouco diferente. Jesus, por algum motivo que eu faço a mínima ideia, falou para o cara: vem aqui, se afasta, leva aquele cara para distante da multidão. Primeira coisa estranha, ele não divulga o seu grande milagre. Ele leva o cara para um outro lado. Por quê? Faça a mínima ideia, irmãos. Li um monte de comentário bíblico essa semana para tentar achar uma resposta. Nenhuma foi convincente. Então, se teólogos muito melhores que eu não conseguiram dar uma resposta boa, eu não vou inventar. Jesus fez isso porque ele quis. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas é diferente mesmo. Quando ele leva o cara de lado, aí ele faz a segunda coisa esquisita. O texto fala que ele enfia os dedos dentro da orelha do maluco. Imagina, sei lá, acho que ele pegou assim, enfiou o dedo dentro da orelha do cara, ele cospe e passa meleca na língua do maluco. Por que Jesus fez isso? Faça a mínima ideia. É nojento? Muito. É estranho? Pra caramba. Mas eu duvido que se você fosse aquele cara surdo e gago, você não ia estar feliz pra caramba porque ele cuspiu e passou na tua língua, porque depois ela desprendeu, você voltou a falar. Então, o meio aqui é estranho, mas o fim é glorioso, faz sentido? Jesus faz uns trem que, não dá para explicar. Mas que saliva poderosa, né? Curou o cara. Gente, curou o cara. É muito diferente. Mas não importa o método escolhido por Jesus. O que importa é o resultado. Aquele homem foi imediatamente curado. O texto diz que ele fala uma palavra chamada efatá, que significa no aramaico, abra-se. Enfia o dedo na orelha do cara, passa um cuspe lá com coisa na língua e fala: abre-se. O cara, na hora, é restaurado. Gente, isso deve ter sido mágico. E usar a palavra mágico aqui é bem interessante, porque o que aconteceu aqui, de fato, foi um espetáculo. Um cara que era surdo a vida inteira passou a ouvir as coisas. Sobre as palavras de Jesus, a cura acontece. A palavra de Deus é o meio pelo qual todas as coisas acontecem. Presta bastante atenção aqui, Quando Deus cria todas as coisas, Ele as cria a partir da sua palavra. A palavra de Deus é aquilo que existe de mais poderoso no mundo. É pela palavra de Deus que todas as coisas passaram a existir, e é a palavra de Deus que pode transformar a vida de cada um de nós. O R.C. Sproul salienta que esse ritual não muito convencional de Jesus aponta para um Deus agindo no mundo por meio de meios ordinários. Ele destaca que essa simbologia espiritual, de tudo que vimos até aqui, é Jesus abrindo os nossos ouvidos espirituais e soltando as nossas línguas para que então possamos glorificar e louvar a Deus. Jesus opera na vida daquele homem e faz um milagre muito grande. Só que o texto fala que quando Jesus olha para aquele homem, tem um detalhe que é muito importante, eu queria destacar com vocês. O texto fala que ele dá um suspiro. Sabe, tipo...
Esse suspiro, ele manifesta pelo menos duas coisas. A primeira é uma empatia com o sofrimento daquele homem. E a segunda é o envolvimento de um Deus que entra na história para restaurar tudo aquilo que tinha acontecido de errado. Eu não sei se vocês já pararam para analisar isso, mas quando Deus fez tudo no Éden, lá no jardim, tudo era perfeito. A gente não foi criado para viver em um ambiente hostil, de sofrimento. Todo sofrimento que entrou no mundo é fruto do pecado, do nosso abandono a Deus. Então, quando Jesus suspira diante daquele homem surdo, com problemas que são consequências que foram caindo sobre toda a humanidade, esse suspiro é de misericórdia também. Sim, irmãos, no Éden, tudo era perfeito. Quando o homem é expulso dali, Deus fala para a mulher: a partir de hoje você vai sentir dores no parto, você vai trabalhar e vai ter que suar, vai ter que ralar. E a partir dali, irmãos, o pecado foi atingindo todas as coisas. Ao passo de que o sofrimento, ele se tornou algo cotidiano nas nossas vidas. O sofrimento é condição humana, porque é uma consequência da nossa escolha em abandonar a Deus. O sofrimento é um megafone que chama o mundo ao arrependimento. E muitas vezes é um meio que Deus usa para que nós percebamos que Ele é tudo que a gente precisa. Esse homem não precisava viver dessa forma. Esse homem não precisava nascer com essa doença. Certo? Mas tudo isso é fruto do pecado. Você sofre por causa do pecado. É por causa do pecado que a gente morre, irmãos. Olha os desdobramentos. Olha os desdobramentos. Jesus olha para aquele cara, suspira. Só que ele não só olha para aquele cara e suspira, ele intervém. Ele vai até aquele homem e entrega para aquele homem tudo aquilo que ele precisava. Jesus é a resposta de Deus para nós, irmãos. Ele é tudo que a gente precisa. A Bíblia fala: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Jesus é o Deus que intervém, Ele é o Deus que olha para aquele homem, mesmo com todos os seus problemas, e toca a vida dele, cura a vida dele. Ao abrir os ouvidos e soltar a língua daquele homem, Jesus está mostrando que Ele veio para restaurar tudo aquilo que o pecado corrompeu no Éden, inaugurando uma nova criação. Assim como aquele homem, irmãos, todos nós sofremos os efeitos do pecado nas nossas vidas. Dores, solidão, tristeza, fracasso, morte, luto. Todos nós somos afetados com o pecado, irmãos. Mas Cristo continua sendo o Deus que não está alheio ao nosso sofrimento. Ele está conosco. E somente o toque dele pode aliviar toda essa dor. Existem sofrimentos, existem lutas, irmãos, que somente Jesus Cristo pode tirar de você. Então, se coloque diante de Deus. Ele suspira, Ele intercede por nós e nos convida a crer que todo sofrimento humano um dia terá um fim. De que toda dor é por enquanto. Só que, para finalizar, acontece algo que para mim é mais estranho que Jesus aplicar cuspe na língua do cara. Presta atenção, isso aqui para mim é o maior plot twist que existe. A maior reviravolta na narrativa. Jesus fez o que até aqui? Ele curou um mudo, certo? Jesus cura o mudo e fala para ele não contar. Para mim isso aqui é o treco mais absurdo que tem. Eu não consigo entender. Jesus dá a fala pro cara e fala, agora não fala nada. Doido, né? Gente, qual o sentido disso aqui? Jesus cura o cara, devolve a fala, agora ele fala perfeitamente e fala, não conta pra ninguém. Eu não consigo entender isso aqui. E o texto diz que quanto mais ele falava para não falar, mais a galera ia espalhando o que estava acontecendo. Esse é um paradoxo que mostra um problema que existe dentro do nosso coração, irmãos. É que o problema daquele homem não estava necessariamente na língua presa dele, estava num coração caído e pecador. O problema daquele homem era obedecer ao Senhor. Essa tensão é extremamente atual. É possível que muitos aqui tenham recebido de Deus cura, presentes, milagres, e ainda assim não obedecem os seus conselhos e os seus mandamentos. Jesus curou o cara e disse, não fala. O que o cara fez? Saiu empolgado falando para todo mundo. O que ele fez? Desobedeceu. Ah, Bruno, mas ele não saiu falando por maldade. Tudo bem, você pode tentar justificar, achar um ponto aqui, mas o texto deixa claro que Deus ordenou que ele não falasse. Ele desobedeceu a Deus. Esse é o ponto, irmãos.
Por isso que é tão preocupante esse tipo de fé que as pessoas querem, onde elas só buscam os milagres de Deus, os milagres de Deus. Por quê? Você viver um milagre na sua vida não significa necessariamente que a partir dali você é um cara convertido ou um cara que obedece a Jesus. Por isso que você vê um tanto de gente que passa por um monte de milagre aí e que não muda nada. Você quer ver um exemplo? Pais oram para que Deus dê filhos para eles. Aí eles fazem filho, o que o pai faz? Vai comprar cigarro e não volta mais. Ele orou pedindo um filho. Aí ele tem um filho e ele abandona o filho. Casais apaixonados dizem, você é o presente de Deus para mim. Todo mundo aqui, quando está alugando alguém que é crente, já usou essa, já meteu essa. Você é o presente de Deus para minha vida. Você é o exemplo de bondade de Deus para minha vida. Aí a menina escuta, cai no papo do cara, depois que casa, na primeira discussão, ele fala que o maior arrependimento da vida dele foi ter casado com aquela menina. Aquilo que ele disse que era um presente de Deus, que era um milagre de Deus na vida dele, em alguns casos, o cara ter casado é um milagre mesmo. E depois, no primeiro probleminha que tem, o cara quer meter o pé e dane-se Deus. Dane-se o milagre que você fez, agora não quero mais. Vocês querem outros exemplos? O cara chega na igreja e fala, gente, vai rolar uma promoção de trabalho lá. E eu quero que vocês orem por mim. Porque se der boa esse trabalho, eu vou ganhar bem mais. E aí o que você faz? Gente, você quer saber quem é um amigo teu? Não é um cara que chora com você quando você está sofrendo. Porque chorar com quem está sofrendo é fácil. Amigo de verdade é aquele cara que se alegra com a sua alegria. Não fica com inveja, fica feliz por você. Então todo mundo que te ama quer ver você bem. Ele cara começa a orar, né? Deus abençoe fulano, dá grana pra ele, que eu sei que isso vai ser uma bênção, que ele vai ter mais condições pra família dele. Aí o que o cara faz? Ele recebe um salário alto, certo? Ele melhora. Aí o que ele faz? Recebe um salário alto, em vez de ser mais generoso, em vez de pegar aqueles recursos, uma parte dele, investir no avanço do reino de Deus, o que ele faz? Fica comprando tênis, fica trocando de iPhone todo ano. E aí ele não participa, ele não ajuda, ele não é generoso, e ele pediu oração. Tem casos piores, que o cara pede oração, que é um emprego novo. Aí sabe o que ele faz? Ele consegue um emprego novo. Aí sabe a primeira coisa que ele faz? Arruma uma novinha, dá um pé na bunda da mulher que estava andando de bicicleta com ele. Ele pediu um trabalho, pediu um milagre para Deus, Deus deu o trabalho, Deus deu os recursos, e o que ele fez? Nem ir mais para Deus, gente. É possível você receber milagres, é possível você ver Deus te abençoando de forma muito grande, e mesmo assim você continuar usando aquilo que Deus te deu para desobedecê-lo. Faz sentido? Vocês conseguem entender isso? Tem gente que faz isso, gente. A gente faz isso. O cara pede para Deus que ele quer comprar muito um carrinho, ele fala, Deus me abençoa, vou guardar um dia para comprar um carrinho. Aí ele compra. Qual a primeira coisa que ele faz? Bota um adesivo. Presente de Deus. Aí, ó, esse é o selo gospel. Você coloca presente de Deus no carro. Mas ele não dá carona para ninguém. Não dá carona. Não dá carona porque vai sujar o tapete do carro dele. Ele pediu um carro que ele não quer dar carona. A pessoa queria uma casa, aí ela não chama ninguém para ir na casa dela. Por quê? Porque ela tem um sofá branco e vai sujar. A gente pede coisas para Deus e a gente não usa elas para a glória dele, entende? Esse cara pede um carro e com aquele carro ele sai na surdina do trabalho mais cedo para ir no motel com a amante. Escrito presente de Deus. É assim que as pessoas agem, irmãos. Elas muitas vezes recebem milagres, mas o pecado dentro do coração dela faz com que elas não obedeçam a Jesus. A gente precisa começar a entender isso aí. Porque como eu disse lá no início do sermão, se a gente entendesse realmente isso aí, a gente deveria se colocar diante de Deus em joelho e pedir auxílio dele. Não deixa que este milagre te impressione, mas seja conduzido por esse milagre a uma vida de obediência, irmãos. Cristo está mais interessado em curar o seu caráter torto e em ver o seu coração obediente e submisso à vontade de Deus do que operar uma cura na tua vida. Mais interessado em curar do que em curar a tua perna torta, Deus quer curar o teu caráter torto. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele quer te ensinar a ser obediente. Deus pode te curar, irmãos. Tem coisas que Deus pode fazer milagres grandiosos na sua vida. Mas se isso não te conduzir a uma vida de obediência, você não entendeu absolutamente nada. E esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui.
Porque se estar perto de Jesus não tem nos conduzido a uma vida de obediência, qualquer benefício que nós tenhamos de estar perto deles é incompleto. Faz sentido? Muita gente ia perto de Jesus por quê? Porque ele fazia milagres. E aí o que acontecia? Obrigado, Jesus curou minha perna, nunca mais. Entende? A gente tem que estar perto de Jesus e isso tem que conduzir a gente a ser um discípulo. Alguém que é parecido com ele, alguém que é semelhante a ele, que se esforça para cumprir com a sua vontade. Faz sentido? Esse é o ponto. Você tem se tornado mais parecido com Jesus, mais obediente? Vir à igreja tem feito de você um cristão mesmo genuíno? Como é que é a sua vida quando você sai daqui, quando você fica em casa? Quem é você quando ninguém vê? Cristo está nos chamando à obediência. Tem um momento da Bíblia que Deus ele corrige o povo, que ele fala, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Pensa no judeu dessa época. Toda semana um carneirinho ia pro pau, porque ele só fazia um monte de cagada, por exemplo. E aí ele fala, chega de matar os bichos, passa a me obedecer, cara. Tem gente que é assim, todo fim de semana vai lá na igreja, promete um monte de coisa para Jesus, faz careta de adorador, na terça-feira nem lembra que Jesus existe, mas sábado à noite ele lembra, porque domingo tem culto, entendeu? É isso, Deus está chamando a gente para vivenciar uma vida de intimidade com Ele e ser parecido com Jesus. Jesus fazia um monte de milagre, tá? Jesus pode fazer um monte de milagre na sua vida, mas o maior milagre que Ele pode fazer é transformar esse seu caráter, transformar essa vida torta em uma vida reta de obediência ao Senhor. E essa é a minha oração. É por isso que eu vou me desgastar todos os dias da minha vida, eu e minha casa, para ensinar o Evangelho para vocês, para que Cristo transforme a vida de vocês. Nos torne mais parecidos com Jesus, mais obedientes. Esse é o desafio de fé, irmãos. Semana passada eu preguei sobre o texto do fariseu. Ele fala para Jesus, o que eu preciso para perder a vida eterna? Jesus fala, você não conhece a lei? O que está escrito nela? Ele fala certinho. Aí Jesus fala, beleza, tá certo. Agora vai lá e viva. Esse é o ponto. Você orou por um casamento, Deus te deu. Você orou por um filho, Deus te deu. Agora você está tratando desse filho como o seu primeiro discípulo? Alguém que tem que olhar para a sua vida e ver Jesus tão estampado no papai que ele fala, olha, realmente, Deus existe. Eu vejo isso através daquilo que Ele tem feito na minha casa. Faz sentido o que eu vou dizer para vocês? Imagina se a gente fosse assim. Imagina, irmãos, obedientes. Esse é o ponto. É assim que esse texto finaliza. O maior sinal de que a gente foi transformado pelo toque de Jesus não é que agora a gente está ouvindo e falando, mas que agora a gente obedece a sua vontade. A gente obedece a sua vontade. E esse é o chamado de Deus para nós essa noite. Obedecermos a Jesus. E aí o texto finaliza dizendo que todos ficaram muito admirados com esse milagre, vendo tudo que Jesus estava fazendo. Ele fazia até os surdos ouvirem e os mudos falarem. O título desse sermão é Todos Estão Surdos. Essa é uma música do Roberto Carlos. Sim, o rei. Aquele que fala, esse cara sou eu. E eu queria finalizar com um trecho dessa música. Ele fala, tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Mas meu amigo, volte logo. Venha ensinar meu povo que o amor é importante. Vem dizer tudo de novo. Ele fala, muita gente ouviu porque não quis ouvir. Perdão, muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Todos estão surdos. Essa é a nossa natureza sem Jesus. Surdos, irmãos. Surdos para entender o Evangelho. Mas da mesma forma que Jesus tocou no ouvido daquele homem naquela noite e o curou, e ele passou a ouvir, a minha oração nessa noite é que a palavra de Deus, o mesmo Jesus que curou a surdez daquele homem, cure a sua vida. Para que de fato esse evangelho que está sendo pregado entre no seu coração e transforme a sua vida. Porque talvez você está igual aquele cara surdo. Você vem aqui, escuta tudo que está sendo pregado, mas não ouve nada. Você esquece, entende? Eu quero, em nome de Jesus, orar agora nesse momento. Para que Deus toque essa sua surdez espiritual e opere um milagre na sua vida, para que você de fato ouça as verdades do Evangelho e consiga viver de forma prática. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Essa é a minha oração por cada um de vocês, essa é a minha oração pela minha vida, meus irmãos, porque sem Jesus não dá, sabe? Entende?
Que Deus nos ajude, irmãos. Amém? Pai, obrigado por hoje, pela sua santa palavra, pelo seu evangelho.